Vamos falar da Covid-19. A Covid é a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, né? Síndrome respiratória grave, aguda, né? SARS-CoV-2. A rota de transmissão dele, né, acredita-se que foi no mercado chinês, lá em Wuhan, né, onde as pessoas consumiam, né, no mercado chinês de animais vivos e frutos do mar. Então, consumiam carnes de variados animais e acredita-se que passou do animal para o humano, assim, pelo consumo. Né? E depois constatou-se que já havia pessoas infectadas com o mesmo vírus e que estava sendo passado esse vírus de humanos para humanos, mas que não estava ligado a esse mercado de Wuhan, tá bom? A verdade é que ele tem um hospedeiro natural, que é um morcego. Então, o morcego é o hospedeiro natural do vírus. Esse vírus sofreu uma mutação e aí foi parar em outro animal, que é uma mistura de tamanduá com tatu. Sofreu uma segunda mutação, vou explicar depois por quê, porque ele é um RNA fita simples. Sofreu uma outra mutação e aí sim ele conseguiu infectar os humanos e virou agora o Covid-19, né, de 2019. Ele é da família Coronaviridae, né? É um RNA simples, sentido positivo, tá? Com funções de RNA mensageiro. Esse RNA fita simples precisa produzir um RNA negativo dentro do hospedeiro para assim produzir mais fitas de RNA positivos e mais vírus, tá? Então ele tem que fazer essa jogada dentro da célula do hospedeiro. Ele é envelopado, tá bom? Tem glicoproteínas de membrana. Dessas glicoproteínas de membrana é que são responsáveis pela virulência dele. E ele é transmitido por secreções, não só por gotículos, mas secreções e gotículos. Então a gente tem ali as principais doenças, a SARS, a MERS e a Covid-19, que são todas causadas por essa família de vírus. A gente tem aqui temos ali a proteína spike, que é aquela amarelinha, né? A morfologia dele, que é predominantemente esférica, e ele é constituído por uma camada dupla de lipídios e proteínas. As principais propriedades, aí sim, que a gente vai falar agora dela, dessa glicoproteína, spike, ela tem relação com a capacidade de penetrância desse vírus na célula, né? Então, através dela, ele vai penetrar através da fusão com a membrana celular ou induzi-la com uma membrana endossomal. Então, é através, uma dessas principais glicoproteínas, essa spike. A fisiopatologia desse vírus, né? A incubação dele é de 1 a 14 dias, com um período médio, né, de 5 dias, de acordo com a OMS e o Centro de Controle de Doenças lá dos Estados Unidos. O número de pessoas que adquirem essa infecção de uma pessoa infectada é aproximadamente 2,2. É um pouco maior do que o da SARS, tá? O vírus pode conseguir se vincular a um receptor de enzima conversora de angiotensina, a ECA2, em humanos, o que sugere que ele tem uma patogênese muito parecida com o da SARS, tá? Mas com uma afinidade maior por esse receptor ECA2, tudo bem? Então, os sintomas dele, né, o que a gente viu, é que existe alta carga viral no nariz e na garganta. Então, muito parecido, lembra muito parecido com a gripe comum, tá? Atenção, constatou-se que um paciente assintomático tem tanta carga viral similar quando comparado a pacientes sintomáticos. Então, ele está passando o vírus, mesmo que ele não esteja com sintomas. Então, é isso que as pessoas precisam entender quando o governo ou os governos, né, isso está mundial, falam em isolamento, período de quarentena e um período mais isolado dentro de casa. Porque você não pode transmitir esse vírus. Mesmo que você não esteja apresentando sintomas, você pode transmitir. A imunidade, né? Considerando que o Covid-19 foi identificado recentemente, né? A suscetibilidade é geral e ainda não é possível afirmar, quer dizer, ele é transmitido a todas as pessoas, então não é possível afirmar se ele vai fazer com que o organismo produza células de memória e se aquela pessoa não vai ter mais, não vai se infectar novamente por ele. Então, assim, se a gente pensar bem, ele é um vírus de RNA fita simples, então ele tem uma alta taxa de mutação. Ele pode se modificar a todo momento. De repente, o sistema imune pode não reconhecê-lo e você sim ter novamente a doença. Então, isso ainda não ficou muito comprovado.
Daí vem uma estratégia lá da Inglaterra, que depois eu vou falar mais pra frente, que é de imunidade de rebanho, deixar que as pessoas se infectem, né? Isso é muito arriscado, porque a gente não sabe se esse vírus, de fato, produz uma imunidade. Se a pessoa não vai pegá-lo novamente, né? Aqui a gente tem um caso clínico que eu acho que é importante para mostrar a vocês como é que é um caso clínico com esse vírus. Então, um homem de 61 anos de idade chega ao hospital no dia 3 de fevereiro de 2020 com febre, tosse e dificuldade para respirar. Então, ele pode ter dado pneumonia, né? Ele também relata sentir cansaço e mal-estar. Ele tem história de insuficiência cardíaca congestiva. Então, aí está muito bem ilustrado que pacientes que já têm algum tipo de doença de base e que têm uma certa idade são mais afetados por esse vírus. Então, esse é um caso comum, controlado com medicamento. No exame físico, seu pulso é de 120 batimentos por minuto, então ele está com taquicardia para conseguir manter a oxigenação dos tecidos, né? Provavelmente ele está afetado com a pneumonia, que diminui a oxigenação dos tecidos, e sua temperatura é de 38,7. Então ele está com uma temperatura alta. A radiografia torácica mostra infiltrados pulmonares bilaterais. Então esses infiltrados pulmonares bilaterais, eles são um exemplo, né, de acometimento por pneumonia. Ele é internado no hospital em um quarto isolado e começa a receber oxigênio. Fluidoterapia intravenosa, antibióticos empíricos, porque a pneumonia causada pelo Covid, ela sempre tem depois um acometimento de bactérias naquele pulmão, tá? Então, é necessário o antibiótico e o paracetamol. Mais tarde, ele recebe o resultado positivo para síndrome respiratória aguda grave, que é a SARS, né? Por coronavírus 2, em um teste de reação em cadeia, que é o PCR, que eu vou falar mais tarde. Ficou diagnosticado. O paciente desenvolve um desconforto respiratório, que é muito comum de desenvolver, né, 7 dias após a internação, e é iniciado a ventilação mecânica para manter a oxigenação dos tecidos. Então é muito comum uma hipoxemia causada por essa pneumonia. Então os pacientes geralmente eles morrem ou de choque séptico, né, relacionado a essa bactéria que acaba infectando o paciente, né? Então, isso é muito comum, né? Esse tipo de sintoma. Então, vamos lá. Ali a gente tem as idades do paciente. Se vocês repararem ali no quadro, quando vai aumentando a idade, vai aumentando o número de casos fatais. E a gente tem um outro quadro aqui que diz doenças de base que essa pessoa pode ter, né? Hipertensão, diabetes, cardiopatas, doenças respiratórias, câncer e quem não tem nada. Uma coisa importante de vocês repararem é que as pessoas da faixa etária mais alta, né, de 60 a 80 anos, geralmente elas têm certas doenças de base. Então, é comum que essas pessoas sejam mais afetadas, de mais idade, porque justamente elas têm doenças de base, que podem sim deixar esse organismo mais suscetível ao desenvolvimento e terminar com um óbito desse vírus. Então, não é por acaso que essas pessoas de mais idade acabam evoluindo para casos fatais. É porque elas já têm algumas doenças de base. Hipertensão, é aquele vozinho com hipertensão, aquele vozinho que tem diabetes tipo 2, que é um cardiopata, que tem, como no caso clínico que a gente viu, tem uma insuficiência cardíaca congestiva, tem um DPOC, tem uma enfisema, tem um câncer, uma neoplasia. Então, essas pessoas, geralmente, de mais idade, apresentam esses quadros piores. As crianças não apresentam quase nada, né? Elas quase não têm doença de base, né? Elas nasceram. Uma ou outra que pode nascer com alguma doença, mas assim, desenvolver alguma doença, como diabetes tipo 1, mas é por isso que a taxa de mortalidade também das pessoas mais jovens diminui muito. Então, os casos fatais são menores em pessoas mais jovens.
Os fatores de risco, né? Bom, já não, quando chega a transmissão comunitária, já não é mais residência ou viagem em área afetada 14 dias antes do início dos sintomas. Então, isso aí é no início da doença, né? Pessoas que tenham viajado para países onde está uma epidemia de Covid-19, aí se começava a detectar em outro lugar. Mas agora já é de pessoa para pessoa, porque a transmissão já virou comunitária. Então é contato próximo com uma pessoa infectada. Bom, aí a gente vai entrar nos principais fatores diagnósticos para a Covid-19, né? A gente tem a febre, a tosse, que é geralmente seca, dispneia, né? Porque você começa a ter hipoxemia, né? No início dos sintomas, até o desenvolvimento de 5 a 8 dias. E outros fatores diagnósticos, né? Os comuns: fadiga, mialgia, dor muscular, né? Anorexia, produção de escarro, né? Relatado em 26 a 28%. E incomum, confusão. Então, aquele vozinho vai entrar em confusão porque ele está com hipoxemia. Chegou menos oxigênio para o cérebro, tá? Tontura, cefaleia, hemoptise, né? Rinorreia, dor torácica, sintomas gastrointestinais são incomuns, mas são presentes, murmúrios brônquicos, taquipneia. Taquipneia, gente, a gente respira 20, no máximo 20 incursões por minuto. Então, a taquipneia é um dos sintomas mais finos, né, refinados, de que a pessoa está sofrendo com hipoxemia, né? O organismo ele tenta compensar, ele tenta respirar mais vezes para conseguir fazer a oxigenação tecidual, né? Taquicardia também para aumentar a oxigenação, cianose, isso sugere uma hipoxemia, e estertores na escuta, geralmente estertores finos relacionados com pneumonia. Então, esses estertores finos são ao final da inspiração, quando aquele alvéolo está colabado, no final da inspiração, colabado por exudato, no linguajar popular, o famoso pus, né? O diagnóstico diferencial do COVID é síndrome respiratória do Oriente Médio, a MERS, síndrome respiratória aguda grave, a SARS, pneumonia adquirida na comunidade. Quer dizer, nem todo mundo que está com hipoxemia está com Covid-19. Então, uma gripe, infecção por influenza, um resfriado comum, tuberculose, que dá todos aqueles sintomas pulmonares, infecção pelo vírus influenza aviária, né, H7N9, o outro H5N1 e outras infecções respiratórias virais ou bacterianas. A gente tem aqui um quadro, a gente tem ali o resfriado comum, a incubação é mais ou menos ali de 3 dias, a incidência é comum, né? Resolução é completa, espirro, rinorreia, dor de garganta, mais sintomas de trato respiratório superior ao resfriado, né? A infecção no TGI, que você só vai ter no trato gastrointestinal. Diarreia, gastroenterite neonatal necrosante, enterocolite. A SARS, a incubação é de 4 a 6 dias, né? A incidência, aqui no Brasil é raro, tá? A gente tem 30% de resolução, 70% de infecção severa, 10% ela é fatal. Ela também dá febre, como a Covid, acima de 37,8, mialgia, que é dor muscular, letargia, tosse, dor de garganta, mal-estar, falta de ar, hipoxemia, né? Pneumonia, infecção viral, direta bacteriana secundária, né, indireta, secundário à infecção viral. A Covid, a gente tem um período de incubação um pouco mais prolongado, de 2 a 14 dias. Ela está muito comum, é uma pandemia. Febre também de 37 graus. A gente já viu lá os outros sintomas incomuns, como confusão mental. E uma coisa que é importantíssimo dizer: diabéticos ou pessoas que têm algum problema que possa lesar o sistema nervoso, ela pode ter uma desautonomia do sistema nervoso. O que é isso? Ela pode não ter febre, ela pode ter uma pneumonia sem febre. Então, o hipotálamo pode não receber o comando de mudar lá o set point e a pessoa ter febre. Então, existe uma desautonomia do sistema nervoso. Então, idosos, pessoas que têm doenças crônicas, diabéticos de longa data, todos eles podem ter uma pneumonia sem febre. Então, tem que ficar de olho nas outras características, como taquipneia, cianose, né? Você vai ver uma cianose periférica na pessoa, a cianose central, tá? Porque ela tem relação
com a troca gasosa ali no pulmão, então é uma cianose central, de origem central. E se ele tiver algum tipo de insuficiência cardíaca, vai dar uma cianose mista, né? Principalmente cianose de insuficiência cardíaca de câmara direita, ele vai evoluir com uma cianose mista, né? Porque ele já fica já tem o problema da insuficiência cardíaca, que pode dar congestão pulmonar. A congestiva, por exemplo, ela dá uma cianose mista. Então é importante ver que essa doença, ela causa uma cianose, uma hipoxemia, que pode ser somada a, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, tá bom? O exame é pelo RT-PCR. Então, é esse exame que vai detectar esse vírus. Tem exames complementares, então, hemoculturas e culturas de escarro, para você descartar as outras possibilidades, né? Tuberculose, etc. Teste molecular, como eu falei, e exames de imagem, né? Para ver a pneumonia, para ver como é que está o pulmão. Quais as complicações que ela pode causar? Bom, síndrome do desconforto respiratório agudo, que é a SARS, né? A lesão cardíaca aguda, arritmias, infecções secundárias a ela, né? Insuficiência respiratória aguda, lesão renal aguda, choque séptico e coagulação intravascular disseminada. A gente tem aí um pulmão afetado, né, uma deterioração do pulmão, uma vítima do coronavírus, que trabalhava perto do local lá onde a doença teve origem. E você tem aí alguns tipos, foi muito perguntado os tipos de complicações relacionadas à gestação. Para a mãe da criança, não se observou até agora nenhum tipo de complicação grave, tá? Então, assim, não teve desfechos ruins para a mãe da criança, tá bom? Então, menos complicações e desfechos adversos maternos e neonatais que o esperado, tá? Agora, foram relatados efeitos adversos no neonato, entre eles sofrimento fetal, trabalho de parto prematuro, desconforto respiratório, tá bom? Trombocitopenia, função hepática anormal. No entanto, não está claro se esses efeitos realmente eram relacionados à infecção materna pelo SARS-CoV-2, pela doença Covid-19, tá bom? O tratamento, gente, é de suporte, não há o que se fazer, tá? Então, tem tratamento de suporte, ou seja, oxigênios, fluidos, reposição de fluidos e ventilação mecânica. Tem se usado muito na China um antiviral que foi usado no Ebola, para pessoas infectadas pelo Ebola, que é o Remdesivir. Então, os estudos estão muito em cima deles para ver se ele pode ser uma solução para evitar a propagação desse vírus, tratando os doentes, né? Ter desfechos melhores, né? Principalmente das pessoas que têm doenças de base. E aí vem o caso inglês da imunidade de rebanho, né? A Inglaterra, ela decidiu deixar a Covid-19, né, caminhar, infectar várias pessoas. Porque o que é a imunidade de rebanho? Imunidade de rebanho é quando você tem várias pessoas infectadas, essas pessoas infectadas se tornam imunes, né? Teoricamente, né? Eles esperam que se torne imune a esse vírus, e aí essas pessoas imunes são meio que, elas evitam que pessoas que estão entre elas, as outras pessoas que são mais suscetíveis a esse vírus, ou que não estão imunes, elas fiquem protegidas, porque esse vírus ele vai caminhar mais lentamente ali entre a população. Só que isso é muito assim criticado, porque a gente não sabe se a pessoa forma realmente uma imunidade contra esse vírus, né? Então, e o que está todo mundo criticando é que muitas pessoas vão morrer. Então, muitas pessoas vão ser afetadas, vão morrer para fabricar essa imunidade ativa, né? Essa imunidade natural. Já a China, ela optou pelo isolamento, então ela optou por evitar a transmissão justamente comunitária, né? A transmissão que você já não sabe mais de onde ele veio, né? Transmissão local. Você consegue rastrear a pessoa que causou a doença, e a comunitária você não consegue mais rastrear. Então, o que a China optou? Por praticamente isolar as pessoas, fazer uma quarentena, evitar fechar colégios, escolas, evitar viagem, fechar aeroporto, trabalho remoto, né? Reuniões com muita gente também evitar.
jogos, né? Ela decidiu fazer tudo isso para evitar diminuir a transmissão comunitária, né, da Covid-19. O importante em todas essas ações, principalmente, é você evitar que o sistema de saúde fique sobrecarregado e não consiga tratar adequadamente todos os pacientes. E acaba esses pacientes que estão ali não sendo tratados adequadamente, ou até os profissionais de saúde vindo a contrair o vírus e até a morrer também, e a óbito, faz com que haja um caos na saúde do país, né? Foi o que aconteceu na Itália, que tem mais relação com essa curva aqui vermelha. Você aumentou muito os números de casos e o sistema lá, o Estado não conseguiu dar conta de todo mundo. Então, quando a gente pede o isolamento é de você ficar em casa, é diminuir essa transmissão comunitária e você manter até a doença por mais tempo, mas em níveis baixos de contaminados, que o sistema de saúde consiga dar conta. E aí, com o tempo, até chegar a uma solução, né, uma solução viável, tem um desfecho favorável, como teve na Coreia e como teve na China. Então, a estratégia tanto da China, né, quanto da Coreia, quanto de alguns outros países do Brasil agora, é de justamente manter essa curva aqui baixa, para você não sobrecarregar o sistema de saúde do Estado, né? Em vez dessa curva aqui alta, que foi o que aconteceu na Itália, que tinham muitos doentes, médicos doentes, o sistema de saúde não deu conta, né? Faltou medicamento, respirador, e acabou essa crise toda que houve lá, com muitas mortes, né? Bom, a notificação da Covid-19, ela é obrigatória e imediata em até 24 horas. Então, você tem, sim, qualquer profissional de saúde, ele tem que ligar lá para a Secretaria Municipal de Saúde, Centro de Informações de Estratégia, e notificar da Covid-19. É bem importante isso, para depois você fazer um estudo epidemiológico em cima. Então, gente, muito obrigado pela atenção, por ver meu vídeo. Um beijo. Tchau.